Boa noite, bem-vindos à Semana em Análise. Estamos de volta neste domingo para analisarmos os temas que marcaram a semana em atualidade. O Governo prioriza o setor social no OGE 2026. O Governo aprova procedimento para a alienação de imóveis habitacionais confiscados e construídos até 2008. Vamos olhar ainda para os assuntos. O Presidente Lourenço tem compromisso com o bem-estar das crianças. O Presidente da República defende em Bruxelas a autonomia africana na produção de vacinas. Cimeira de Negócios, Estados Unidos da América, África e Serra com um balanço positivo. E o último tema trata-se do Tribunal da Comarca de Holanda, que julga cidadãos asiáticos por crimes de jogos fraudulentos. Com os nossos convidados, Luís Jimbo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luís Santos. Boa noite a todos da TA, lá em casa, nos acompanham a esta hora, e uma boa noite especial ao Dr. Paquis, companheiro de painel. Muito bem. Dr. Paquis, bem-vindo de volta. Alguma semana passada esteve ausente, hoje já está de volta. Ok, boa noite, Angélico. Boa noite ao Dr. Luís Jimbo, companheiro do painel. Uma saudação extensiva aos telespectadores que nos têm a paciência de acompanhar, de fato, todas estas horas, aos domingos. Portanto, a semana passada, por razões de agenda, não foi possível estarmos juntos, mas hoje estamos de novo a cumprirmos a missão de transmitir daquilo que foi os assuntos mais importantes que foram tratados pela nossa televisão durante a semana. E começamos com o primeiro assunto. Vamos olhar para o Governo que vai priorizar o setor social no OGE de 2026. Começo por si, Luís. Foi um dos assuntos em destaque ao longo desta semana. O Governo vai priorizar o setor social no Orçamento Geral de 2026. Qual é a avaliação que faz? Olha, Angélico, sabe que o Conselho de Ministros esteve reunido e, de facto, esta decisão já envolta aquilo que é normal que o Conselho faz de decidir os instrumentos jurídicos que têm a ver com todo o processo de elaboração e aprovação do Orçamento Geral do Estado. Sabe que os governos especiais, todos aqueles que têm unidades orçamentárias, a esta altura, sabe que vão entrar num conjunto de processos e procedimentos e, por isso, o Conselho de Ministros tem, por lei, a primeira função. Eu digo isto porquê? Porque a novidade não é a notícia que o Governo vai investir mais no setor social, porque temos visto reiteradamente que o OGE comporta sempre um aumento em cada orçamento no setor social. Temos assistido a isto, mas a questão que se coloca é que o Governo fez questão de anunciar esta preocupação de aumentar pelo Orçamento Geral do Estado no setor social. Eu entendo que as questões fundamentais, a primeira tem a ver com a criação de novas províncias e novos municípios. Quanto os novos municípios vão pela primeira vez iniciar o processo de elaborar o seu orçamento de forma autónoma. Porque antes eram territórios como distritos, territórios comuns, não eram unidades orçamentais. Então, este ano vão ser a unidade orçamental. Aqui há um aviso ao governamental de que quer ver que os orçamentos dos municípios contemplam iniciativas sobre as questões sociais. E aí também um recado muito claro dos outros instrumentos para a elaboração do orçamento do município, que é o orçamento participado, o orçamento participativo, que tem a ver com a participação do cidadão em definir prioridades daquilo que vai para o orçamento. Entende que a mensagem é de que a ser envolver mais o cidadão para dizer das questões sociais que têm um impacto para a vida do município. Num outro aspecto, entendo que tem a ver com o setor social, o que mais sofreu impacto em Angola, principalmente com o investimento e as parcerias que havia do governo americano. Sabe que há muitos programas, por exemplo, os programas de combate à malária, era 100% financiado pelo governo americano. Havia um protocolo nos programas através do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, com o Ministério da Educação, em um conjunto de programas, como por exemplo o programa do AIDS, era também o governo americano, via USAID, e a ver que o governo, neste preciso momento, que está com um vazio por cobrir, e por isso que tem que pensar muito rapidamente as soluções, não só de colocar dinheiro, mas também as soluções
do ponto de vista de programa, quanto este setor da saúde é um setor social. E eu acho que neste aspecto é também um alerta de que o governo está sufocado no seu investimento social. E também vimos que no o balanço que fizeram, por exemplo, do PIB, Programa de Investimentos do primeiro trimestre, de 400, são 3 projetos, do quais cerca de 400 projetos estão executados e os outros e mostra uma abrangência destes projetos com cerca de mais de 60% ou mais de um terço de projetos direcionados e a serem realizados nos municípios. Eu penso que o governo está um pouco tranquilo com os projetos de infraestrutura, mas está muito preocupado com o impacto na área social, que é a educação e principalmente a educação e a saúde, e neste aspecto me referi à saúde, ter a ausência de projetos e de dinheiros que tinham sido garantidos pelos Estados Unidos. Agora, com a era Trump, o Trump cortou tudo e só quer falar de negócio, não é? Certo. Doutor Paquice, olhando para este desenho que o Governo começa já a fazer, tendo em perspectiva o ano que se avizinha, na sua ótica, quando estamos a falar desta prioridade do setor social, quais seriam as prioridades onde, na sua ótica, o Governo deveria atacar, tendo em conta a situação económica do país em particular? Ângelo, de facto é verdade, quando me apercebi dessa notícia, foi nesta última reunião do Conselho de Ministros que se tomou essa decisão, porque e a tempo, é verdade, estamos em junho, porque é um momento que deve-se dar os devidos elementos instrutivos, jurídicos, legais, que as instituições, portanto, que dependem do Orçamento Geral do Estado, devem elaborar os seus orçamentos, e neste quadro, com a prioridade, conforme se faz referência, com a prioridade ao setor social. Portanto, nós vemos nesta decisão, nesse indicativo, está patente, o Governo prevê, de fato, a aumentar o salário da função pública com mais de 25%, isso está previsto no quadro do Orçamento Geral 2026. Penso que isto é no cumprimento daquilo que chegou ao acordo que se chegou com os sindicatos, com os parceiros sindicais o ano passado. Este ano o Governo já cumpriu e há essa previsão também igualmente para o ano 2026. Claro, é o setor social. Também há perspectivas nós acompanhamos há um bem pouco tempo o Presidente quando, na entrevista com o Ernesto Barromeu, quando disse do resultado que nós tivemos com o Programa Integrado de Integração aos Municípios, que foi de fato um sucesso. Foi um sucesso se tivermos em conta as infraestruturas construídas nos vários cantos do nosso país, e pensamos que a perspectiva de ter se criar, portanto, financiamentos para o meu programa continuar, ou seja, aquilo que eu pude ler, portanto, existir a segunda fase deste programa, porque afinal de contas tem de fato acalentado muitas situações relacionadas com a vida social das nossas populações. Dizia o Angélico que o que é que vê na perspectiva social este orçamento, como devia de fato ser direcionado. Eu penso que daquilo que o Executivo prevê é ali onde de fato deve se incidir, mas também deve-se cautelar alguns problemas que nós temos acompanhado, temos estado a constatar. Veja, pode-se fazer um aumento, portanto, salarial funcionário, mais de 25%, mas se não se acautelar outros elementos relacionados à inflação que não é contínua, quer dizer, significa dizer, não vai refletir no melhoramento daquilo que é fundamental na vida, concretamente dos trabalhadores e, consequentemente, os agregados diversos, que é a população em geral. Então é preciso que, de fato, esta ação seja concretizada, mas a equipe econômica tenha em precaução, portanto, outras medidas que podem ser implementadas para conter esse fenômeno, tal como em outros países. Aliás, o problema da crise econômica que assolou o mundo em 2014 tem sido solucionado de acordo às possibilidades e particularidades de cada país. Exato. E então nós temos as nossas particularidades. São 11 anos de corridos, não pode a vida continuar sempre a subir. É preciso, aliás, a governação, o final da governação é a satisfação da necessidade das populações. Se é a satisfação da necessidade da população, significa dizer, é resolver os problemas sociais que às vezes afligem as nossas populações durante um determinado tempo, e é essa luta que naturalmente os nossos governantes têm estado a fazer para inverter o quadro e encontrar de fato a satisfação das necessidades das nossas populações. Nisto consiste que para o setor social ter sucesso com aquilo que o programa ou o OGE pode planificar, é preciso também não esquecermos a questão do setor produtivo. Porque tudo que pode satisfazer as necessidades sociais deve ser produtivo. Eu penso que é aí onde tem que se analisar o equilíbrio,
E eu penso que quando se olha para aquilo que se orienta, hoje é 2016, ter a maior atenção para os problemas sociais, eu penso que deve ser um orçamento fundamental. Eu até quero agradecer, por exemplo, no 2025, o ano estamos a decorrer. Eu falei do setor produtivo, a questão do setor possível ser satisfeito quando o produtivo será fundado. Há uma lição que precisa hoje no nosso país, a sua economia. O presidente João Lourenço orienta isto já há anos. Há uma lição significativa dos camponeses a lançar-se na produção de bens alimentares que a gente consumiu no nosso país. Mas ainda temos um qualquer de Aquiles sobre as vias de comunicação. E são problemas de qualquer de Aquiles sobre as vias de comunicação. O tempo que nós encontramos hoje, esse momento no símbolo, é o momento que, de fato, os governos provinciais devem se preocupar. Isso foi assim dos tempos remotos. A guerra que rompeu isto. O momento que se revelar para a questão das vias de comunicação terciárias, secundárias, é o momento de lançar a multa para a habilitação. Exatamente. Isto aqui para facilitar. Quando chega a época da agricultura, a época do cultivo, há a habilidade. Quando chegar de fato a época da colheita dos frutos, também há a habilidade de levar a transporte dos grandes centros de produção para grandes produtos especiais. E temos a notar, por exemplo, daqui a pouco vamos assistir a quebra e prejuízo de produtos alimentares por questões ligadas da transportação, enquanto que fazem falta em grandes centros comerciais, grandes centros populacionais que são as grandes cidades. Eu penso que se nós trabalharmos sempre assim, articularmos o governo, colar bem esse momento, nós vamos encontrar de fato a satisfação cada vez mais da necessidade social. Quer agora, quer com esse programa que se prevê relacionado com o Serviço de 2020. Certo. O já que sai desta reunião do Conselho de Ministros é que o Governo vai colher contribuições dos cidadãos em todos os municípios no âmbito da Constituição, da aquisição, se quisermos, do Orçamento Geral de 2026. Olhando para este prisma, o que é que se pode esperar? Contribuições é que podemos ter dos municípios para hoje, 2026, tendo em conta esta iniciativa do ponto de vista de contribuição com ideias para este OGE? Olha, aqui são duas questões importantes e reiterar. A primeira tem a ver esta da contribuição do município. O governo já tem instrumentos da forma como o cidadão faz esta contribuição para decidir no orçamento do município qual é a prioridade que o cidadão, os grupos de cidadãos fazem isto pela modalidade do orçamento. O governo, pelo menos, já tem uma experiência que engaja a sociedade civil neste processo de uma forma reiterada. E o jogo que o maior desafio do governo tem a ver com os programas, esta questão que está a dizer da hierarquização, na verdade são os programas que são centralizados e depois tem que acontecer no município. É implementado no município, desde a execução, a monitorização, a gestão dos projetos. E portanto, tem a ver com alguns programas do governo, do setor social, já decidiu politicamente, mas na vida do cidadão nos municípios não acontece. Então, esta para mim é ainda maior preocupação. Tem a ver com, por exemplo, o QUEN, a transferência social de finanças de famílias pobres. Esta, pelo menos, acontece, mas há cada vez maior. Quanto mais muita pobreza, mais número de família tem a expectativa de poder acudir ao QUEN. Mas o QUEN precisa ter um sistema eficiente de monitorar quem entrou no QUEN e já sai procura. Este registro a nível do município. Um programa de impacto social é a merenda escolar. A merenda escolar, cada vez os encarregados de educação no município estão a pedir e estão a sentir a vantagem da merenda escolar. Mas a execução da merenda escolar não pode ser um sacrifício desproporcional para o setor social. Ou seja, o governo não pode comprar arroz e baixa para distribuir a merenda escolar. A merenda escolar está concebida de maneira que ela é uma forma de o governo colocar dinheiro no município ou na localidade e por via das cozinhas comunitárias, das cantinas escolares, fazer produção local, aumentar a produção, ou seja, é uma solução de inclusão econômica para atender a fome, a nutrição e melhorar a qualidade de ensino na escola. Porque se aumentarmos a merenda escolar nos municípios, mas estamos a ir em todos os municípios, não há produção local que vende para as cozinhas comunitárias, para fazer funcionar a merenda escolar. Está a ver que a responsabilidade de comprar bolacha e arroz, importar para ir fazer a sua na escola, é o mesmo dinheiro público que está a comprar arroz, é o mesmo dinheiro público que está a ajudar a assistência social. Esta questão,
há que haver um esforço, uma política eficiente e apoio empresariado e de intervenção do Estado diretamente em comprar no mercado. Digo, em ser o agente que compra e que vende. Não é? Outra questão do outro programa que também foi decidido a nível social, que tem impacto, é o de reduzir ou subsidiar os medicamentos de doenças crônicas em Angola. Uma outra é de assistência à terceira idade, às crianças e agora até o albinismo, não é? Essas medidas políticas e sociais que o governo já tomou na vida do cidadão não acontece por causa da questão da hierarquização, o plano, o Conselho de Ministros decidindo. Mas agora, a implementação concreta é uma cadeia de projetos a nível central, a nível provincial, a nível municipal, no sentido de o cidadão, no final, se vai a uma farmácia ou está no hospital com um medicamento de tensão arterial ou diabéticos, sente mesmo, sim, olha, é uma subvenção, custa menos barato. E eu julgo que este é o maior desafio que o governo tem de fazer acontecer os programas sociais a nível do município. Se conseguir fazer, é um ganho para o partido que governa. Estamos em 2026 e estes programas aumentam a satisfação popular de maneira que tenha vantagem na competição eleitoral. Obviamente que esta decisão também foi tomada para ter vantagens no ano pré-eleitoral, no aumento da satisfação popular, satisfazendo naturalmente as questões sociais. O Dr. Batista, e colocando já a última questão para passarmos para um outro tema, hoje é 2026, vem com uma particularidade que contar com uma fatia orçamental para mais províncias. O Presidente da Estado, qual é a visão de hoje digamos, típico, relativamente aos que o governo tem estado a cabimentar as verbas? Aqui não é nada típico. Nós temos que saber que havia dinâmica. Ontem, o país atrás, Angola não é o mesmo hoje. É um ano atrás. E é preciso adaptar aquilo que é o passado da forma como era planificado para a atualidade. Temos 3 províncias novas e eu tenho estado a bater sempre essa tecla. Entre as 3 províncias, 2 são muito mais delicadas e eu penso que é preciso haver particularidades. Ainda bem que esse Orçamento Geral do Estado de 2026, eu gostava mesmo, de fato, de apelar ao nosso executivo, prestar maior atenção na planificação orçamental para esta finalidade para as províncias do Plano e a província do Círculo-Leste. Portanto, a vista do Bengo também, mas o desenvolvimento da província do Círculo é diferente daquelas 2. É preciso prestar atenção nesse sentido. E mais que o outro, eu acho que o nosso executivo tem estado a dedicar maior atenção na questão da planificação em cada ano. Não é só nesse orçamento de 2020, eu tenho amanhã, tem havido uma atenção no quando se planifica ações fundamentais que devem ter impacto na vida dos cidadãos. E mesmo na execução, não tem sido de fato, não podemos esperar que não tenha havido sucessos na íntegra, na execução daquilo que é planificado. Embora não na íntegra, mas tem sido com percentagens estáveis ou elevadas e umas outras questões, portanto, com ações explosivas quando surgem situações previstas. O fundamental, Angélico, às vezes, onde a gente falha, é no controle, é na fiscalização primeiro, das ações que são executadas com base naquilo que foi planificado. Controlar, nesse quadro de fiscalização, controlar, e exatamente o controle não pode ser no fim. O controle tem de ser uma tarefa, a fiscalidade, ou seja, o controle periódico, mas a fiscalização deve ser uma atividade permanente, para sabermos onde nós estamos com aquilo que foi planificado, o que foi feito, pensar o que para no fim de fato ser bom resultado. Eu perco, por exemplo, no setor social, há muitas, além daquelas que as ONG têm estado a realizar, há muitas atividades sociais que, de fato, nós podemos olhar a partir do PIM, outras ações que o governo, por exemplo, sobretudo instituições ministeriais ou o departamento ministerial ligado à atividade social, na educação, na saúde, e tem sido feita. Fala-se da subvenção por dos medicamentos, daqueles que, por exemplo, estão nessa situação de doença crônica. Mas quem é que tem estado a realizar? É verdade, falta de balanço para no fim do ano. O Instituto da explica, portanto, o medo X, num preço normal pode custar X, mas com a subvenção que o Estado fazer, sabemos exatamente nas farmácias no país que aquele que violar significa estar à margem daquilo que está estabelecido no país. Então é preciso uma ação, fiscalização, controle e informação ao cidadão, para que o cidadão saiba. Se eu estou a comparar, por exemplo, aos tempos, um dos medicamentos, por exemplo, eu estou a comprar uma lâmina para Kansas, significa dizer que deve X, mas custa 1.000 por cada subvenção que o Estado a fazer esses medicamentos. Essa informação aqui não existe. Então as pessoas pensam, normal é este. Então é preciso comunicação. É preciso, de fato, trabalhar e comunicar melhor, como dizia há 2 anos atrás o Presidente da República. Então eu penso que isto é que é fundamental. Relativamente às 2 províncias, as 3 províncias eu não tenho mais nada a acrescentar. Iremos com seriedade as províncias e eu tenho que usar fundamentalmente via comunicação e vão diretamente às capitais dessas 2 províncias que eu me referi agora, que é o Manchester e exatamente a província do porque senão não vai haver sentido de vida daquilo que é exatamente a nova divisão política administrativa que foi estabelecida no país. Passamos para o próximo tema. O Governo aprova procedimento para a alienação de imóveis habitacionais confiscados e construídos até 2008. Este foi um dos temas que dominou também o Conselho de Ministros. Luís, qual é a análise que faz desta medida?
Olha, eu preciso compreender que estes imóveis, eu fui lá em casa para perceber essas casas, né? Esses imóveis, estas casas. A linguagem terra a terra. Linguagem terra a terra, do período a que se refere, primeiro, casas que já são habitadas ou que não são habitadas ou estão ainda, ou tornaram-se ruínas, não é? Pelo seguinte contexto. Digo isto porque, primeiro, para dizer que não está aqui em causa de que há qualquer um pode agora, com essa aí algum sítio, ter a expectativa de que vai a algum sítio, porque o governo está a alinhar ou está a vender casas, está a vender imóveis. Não, porque esses imóveis se referem, na sua maioria, de casas que no período do confisco, quais foram os momentos do confisco em Angola? Foi quando nós tivemos a independência. Ou seja, naquela altura, quem abandonou a sua casa, foi para Portugal ou foi para outro estrangeiro e deixou a casa, e porque nós fomos para um regime de partido único e de socialista, tudo era do governo, tudo passou para o Ministério da Educação. Havia alguns patrimônios com classe especial, mas as fazendas, as casas, tudo ficou, o Ministério da Educação ficou no controle e houve alguns casos de confisco. Não, o Ministério das Obras Públicas, ou seja, o Ministério da Construção e Habitação. Não, naquela altura era só a Ministério habitação. da Construção e Habitação. Naquela altura também era a construção, porque eu me referir na transição de 75. De 76 houve algumas operações, mas o mais comum foi o Ministério da Habitação e Construção. Okay. E então, muitas das famílias viveram nesta situação por duas razões. Uma foi desgastante. Há famílias que foi desgastante tentar resolver a situação patrimonial pelos herdeiros, e aqui outros constrangimentos, né? Muitos. E houve também uma situação política, porque muitos patrimônios foram deixados, patrimônios deixados com líderes de partidos políticos diferentes do partido que governava, e tiveram o confisco, foi abrangente para todos. E esta situação voltou a retoma em 92. Quando fomos para... Alguns foram resolvidos, porque já no final dos anos 90, o governo angolano, naquela altura, passou a vender as casas, muitos conseguiram regularizar a sua situação patrimonial no final dos anos 90. Mas aqueles que em 92, depois de 92, ainda também ficaram pendentes, foram mais por questões de 92 até 2002, foram mais questões político-partidárias, em cujo uma destes muitos patrimónios foi resolvido pelo protocolo do Lusaka. O protocolo do Lusaka resolveu este patrimonial, mas, mesmo assim, há famílias e há, de facto, a UNITA reclama também património por regularizar nesta situação e por devolver no âmbito da reconciliação. O que eu acho que esta lei, que agora o governo tomou, vai resolver todos estes pendentes. Não é? E também o ministro deixou que não é uma situação a nível nacional. Citou que só são em algumas províncias, na sua maioria Luanda, Lubango, algumas destas propriedades. E também era normal nós vermos prédios aí em Luanda, que está lá o prédio, está inacabado, ninguém pode mexer. E as pessoas perguntavam, mas por que ninguém faz nada neste património? Era essa situação de irregularidade por decisão patrimonial. Não era do Estado, o Estado não poderia fazer nada, o privado também não conseguia regularizar a situação. E eu acho que vai ajudar a resolver as famílias que estão nesta situação, pelos herdeiros de regular o seu património. Vai também sim trazer em cena o dossiê dos partidos políticos ou dos líderes ou daquelas pessoas que antes estavam envolvidos em partidos políticos e visto prejudicado por essa situação, o seu património. Também vai ajudar o governo, agora sim, pedir. Agora o governo a AGT está a apanhar o gosto em pedir tributo. E este tributo patrimonial é fundamental, mas tem que dar também, o governo tem que dar o registro patrimonial, né? E isso vai sim ajudar o governo a aumentar a liquidez da receita patrimonial sobre a propriedade. E, como disse o vai criar uma estabilidade nos negócios, porque sabe que eu, com uma casa valorizada, legalizada, posso entrar ao banco como garantia para buscar o crédito. Então, é aqui uma conjuntura de fatores que julgamos ser positivo, mas que seja discutida e que seja realizada no extremo da justiça, não é? Se não pagares, te recebem a casa. Isto é outra, depende da situação. Se puder receber a casa, vai ser uma casa confiscada, agora está entregue. Aqui um ponto sobre essa questão. A propriedade privada é protegida por a Constituição. O que é meu e o Estado tem que respeitar. E a Constituição diz em que termos
pode lançar o confisco ou pode lançar aquilo que se chama que o Estado pode, por interesse público, que ela deve demolir e depois vai dar uma compensação. Ou seja, a Constituição protege esta questão. Senão haveria uma instância muito grande, nós estamos a construir uma casa, depois que o governador ou o ministro pode decidir que tira uma casa ou destrói a casa. Não é? Certo. Doutor Paquiço, na ótica, que este decreto presidencial vai trazer na regularização jurídica dos imóveis habitacionais confiscados ou comprados até 2008 na prática? Bom, eu acho que é muito importante. Aliás, Angélica, essa posição não é nova, não sou agora. Tanto eu vivo em Angola, desde o momento do meu nascimento, só tive alguns anos fora, em 75 aqui, 76 já, enfim. É verdade, houve nacionalizações, porque tivemos um patrimônio completamente abandonado. Naquela altura não teve o decreto, o próprio decreto aí que determinou 45 dias para os proprietários poderem regressar ao país, já que aquele não foi o país, para vir reclamar as suas propriedades. Portanto, esperaram 45 dias, quer imóveis, residências assim de forma particular, quer outras estruturas de fábricas, enfim, tinham para serem nacionalizadas. E vale a pena ter sido nacionalizadas, não abandono. E o Estado tomou conta dessas infraestruturas. Existiu. Vivemos um período em que o Estado quase que dá tudo a todos. Assim, portanto, as casas eram arrendadas, os cidadãos trabalhavam e pagavam a renda ao Estado, à instituição própria criada para cuidar exatamente que o país tinha, ou tinha sido abandonado, de fato, confiscado pelo Estado. Quando estamos exatamente em 1990, cheguei à partição para outra república, num sistema multipartidário, de fato, esse processo também já teve início. Eles que tinham abandonado o país, quando regressaram, reclamaram as suas propriedades, com documentos devidamente legais comprovados, conseguiam, de fato, receber os seus imóveis. Por exemplo, acompanhei alguns armazéns na zona da Cunha Luanda, que os próprios proprietários apareceram com documentos, até herdeiros, foram cedidos, foram entregues esses imóveis. O processo continuou. E mais, de qualquer forma, houve aqueles que nunca mais regressaram. E esses imóveis, acredito, continuam sempre na esfera do Estado, mas sempre a residir lá cidadãos, a pagar a sua renda na instituição do Estado. E eu penso, chegado agora a este momento, acredito que visa regularizar esse problema. Porque o que acontece? Está um cidadão, paga a renda ao Estado, o imóvel não é dele. Que vive lá, se calhar, desde 20 anos. E também não paga o imposto, não tem documento para o efeito que justifica que a casa é minha. A casa é do Estado, e para que dizer, pronto, no fundo, não se vê exatamente o proprietário da casa. Outros compraram sem exatamente ter a certificação, porque houve um período de 92 para frente, que já até compraram com pessoas assim cunharam, parecia simbólico, eu acompanhei isso em muitas províncias, que as casas tornaram suas propriedades. Eu penso que, nesta fase, com esta lei, o que vai se fazer é regularizar essa situação. E é muito, o Estado não vai perder. Primeiro passará, vai ter, portanto, resultados financeiros com aquilo que é os próprios imóveis, e ao mesmo tempo, continuação da existência dos próprios imóveis, os proprietários pagarão sempre o imposto próprio para que, de fato, satisfaça o tesouro do Estado. Eu penso que está de parabéns o exílio a tomar essa decisão, para não haver invenção do lá, e que depois alguns parece que por não ter um controle nem pagam renda a ninguém, mas pronto, a casa também não é exatamente. Eu penso que isso tudo será ultrapassado com este decreto, e eu acredito que vai normalizar a situação, dando título de propriedade dos indivíduos que se encontram naquelas casas que anteriormente, portanto, é o Estado que tomava a sua responsabilidade, e como disse o meu colega do regime, é um bem material. Que quando tiver um problema para um quilap, o banco vai me perguntar o que seja para tenho mais, a documentação está aqui, está legal. É preciso ter em conta que se eu não pagar, alguma medida vir acima de mim. Portanto, é a minha propriedade, se eu vou receber o dinheiro como garantia, a minha residência. Isso acontece em parte do mundo. Muitos até perderam casas por não cumprir aquilo. Foi o objetivo de receber o dinheiro e o penhor da minha casa. Portanto, eu penso que deve evitar isso não sei, nas suas populações, porque afinal de contas, a casa é um bem maior. Até o irracional, o animal irracional, ao anoitecer, dirige-se na sua toca. Portanto, é um elemento fundamental para todo cidadão. O Presidente João Lourenço reafirma o compromisso com o bem-estar das crianças. Quer fazer um acréscimo? Sim, importante, terminamos. Há desafios desta medida. É preciso também deixar muito claro para o Governo pensar disto e as famílias. Sabe que estão abrangidas as casas construídas desde 2008. E a natureza, é só entrar aqui em qualquer bairro. As casas construídas neste período, todas elas, as administrações municipais, de facto, a única coisa que deram foi parcela de terreno, uma negociata com a administração, ou construíram à noite e construir, sem obedecer a matriz daquilo lá no urbanismo. E não está claro como isto vai acontecer. Vamos, a famosa zona aqui do aeroporto, que é a cidade alta, que é a zona Câmara. Tem casas construídas até 2008. Por cima de zonas proibidas, está, como tem rua. Ora,
como é que fica esta situação? Ou seja, as famílias vão ir, construir, por causa desse decreto, agora vão ir para regularizar as suas situações de imóveis. Há muitas destas situações que é preciso haver um esclarecimento público, porque isso depois tem a ver com documentos prévios para regularizar o imóvel. Ou seja, estamos a falar de regularizar um imóvel com um patrimônio que já tem uma matriz, patrimônio de casas que já têm documentos como A, B, C, D, estão abrangidos. Casas que não têm ainda matriz predial, não estão abrangidos a isto. Não, eu acho que o que eu quero dizer, há casas construídas, na forma como se construiu, a solução é demolir e implementar o plano urbanístico da localidade para depois se definir novas construções. Então, espero que o Governo esclareça e fale um pouco mais sobre as casas construídas nos bairros até 2008. Uma nota, o que eu puder nesse decreto e que eu tenho acompanhado sobre esse problema da construção, a autoconstrução dirigida ou não individualizada. Há uma lei que eu penso que está vigente, que é verdade, chama pela atenção a todos que de fato tiveram de forma independente levantar as suas casas, até aqueles que nem até, pelo menos licença de terreno tiveram devido à burocracia que existe nas administrações, para se dirigir isso há 2 anos atrás, para dirigir-se às instituições propriamente competentes para o efeito da regularização do espaço territorial no taxa do imóvel e ver a condição em que está construído, se reúne as qualidades para tal, e está legalmente correta e ele sabe para o proprietário, que é o dono da própria estrutura, e simplesmente pagar já os impostos que seriam já o imposto predial. Eu penso que esse decreto do PV está relacionado a casas que de fato está fiscal na altura do confisco, e outras não podemos esquecer que também daquelas casas que foram confiscadas, nesse período também o governo construiu muitas casas aqui, onde reside pessoas até 2008, que foram estruturas construídas pelo governo, que ainda não são propriedade deles que vivem. Eu penso que é ali onde o decreto está muito relacionado a respeito. Como exemplo, a minha casa que eu coloquei como forma de construção dirigida, enfim, eu realizei, portanto, um ano para trás, quadro legal do decreto que já orienta. Só quem não fez agora está a eu acho que bem deu este contributo associado à comunicação. Mas só outra questão que era aqui também muito. As casas são construídas pelo governo. Chamadas as casas dos cubanos, as casas que conhecemos estas questões. A questão é preciso também esclarecer que quem vai realizar é quem já vive naquela casa. Porque a casa é habitada. Mas sabe que durante as novas casas que o governo construiu depois de 2008, muitos, em sua maioria, beneficiaram destas novas casas porque havia um requisito em benefício das novas centralidades que ainda não têm casa. Estas casas, não são patrimônio das famílias, beneficiaram-se dos novos projetos. E a situação fica que vão regularizar a casa antiga, o que é, de fato, uma situação de injustiça, no meu entender, por propiciar-se por não ser registrado. Mas agora vão registrar, ou seja, vão passar a ter 2 casas construídas pelo lado. Também um aspecto que preciso esclarecer para não criar equívoco. Certo. Passamos então para o terceiro tema e olho para o mês da criançada. O Presidente João Lourenço, no comício com o bem-estar das crianças, conviveu com mais de 300 participantes do projeto Roda do Amor. Luís Jim, já com a palavra, a análise se faz da convivência que o chefe de Estado faz com as crianças no âmbito deste projeto Roda do Amor. Amor, né? O amor presencial, mas as crianças precisam sentir o amor é mesmo naquilo que os pais conseguem garantir para as crianças. E os pais têm que garantir para as crianças essa escola, uma alimentação completa e educação, uma alimentação e proteção, uma casa onde possa viver. E a forma que o governo, o presidente, tem que transmitir e fazer acontecer o amor que as crianças têm que ter, tem a ver com as políticas sociais. Tem a ver com hoje o impacto que tem da criança ir ao colo de uma mãe ou de outra pessoa na rua para pedir dinheiro ou de ficar na estrada para pedir comida. É a falta de condições dos progenitores de poderem garantir o sustento das famílias. E aqui, para mim, a minha preocupação é o Presidente tem que também mostrar o investimento assertivo que está a fazer na política, como, por exemplo, dos 11 compromissos da criança, o que está a ser feito. E depois, nós precisamos ter políticas sociais viradas para a família que protege a criança, como, por exemplo, o médico de família. Vamos falar da questão da Gavi, que tem o setor do negócio da vacina, onde as crianças têm a assistência da maternidade completa, a merenda escolar, ou seja, a criança beneficia-se de um conjunto de políticas sociais e ela cresce com amor.
o amor às crianças é nesta conjuntura. Podemos ter muita presença física, o presidente enquanto crianças, as crianças irem para palácio, mas se nós criarmos as condições de proteção, de segurança para as crianças, que quem dá são os pais, e o pai falha, é o Estado, a área social. Olha, nas outras sociedades, se o pai não está a levar à escola, não está a garantir que a criança vá à escola, o Estado vem tirar a criança, família, nos pais, para lhe meter na escola. Mas veja qual é a nossa situação. É que os pais estão a pagar as escolas para garantir dos 5 filhos, 1 ou 2 para estudar. E eu acho que a abordagem da criança tem que ser nas necessidades das crianças, na preocupação das crianças, nas políticas sociais e na estabilidade da vida para termos um futuro que seja mais próspero para Angola e para nós. Aqui, qual é a sua vista sobre este momento em que a presidencial com as crianças em pleno mesa e vimos também que do executivo que fizeram parte desta festa. O que é que isto significa? Bom, o compromisso que eu tenho com as crianças, por essa razão que o casal presidente esteve ali, naquela zona de Mizanga, a conviver com 3 crianças, o quadro do projeto roda bom, mas não podemos esquecer aí, que as crianças saem de um outro projeto também, que é o projeto Aplausos. E até o presidente fez referência ao jovem Manuel Digano, eu até parabenizo o fato, Digano Manuel, sim, parabenizo a sua ação. Portanto, a sua ação de desenvolver atividades que procuram, portanto, não ser os talentos que existem na sociedade da criança. E é isto que as organizações, portanto, da sociedade civil devem fazer. Temos muitos da sociedade civil, não só a pedir ao governo, iniciativas concretas, que essas chamam-se organizações civis, iniciativas concretas de resolver problemas de crianças, problemas sociais e sociais, por isso que se chamam organizações da sociedade civil. Portanto, depois dali, portanto, apresentar projetos concretos e depois solicitar ao governo apoios disto, aquilo. Aliás, as organizações civis, no fundo, muita relação filantrópica, têm fundaria fundo e promover ações sociais na sociedade. E porque essas ações todas de forma conjunta é que faz com que muitas situações do Estado, muitas situações sociais que existem no país sejam, de fato, resolvidas. Portanto, é preciso que as ONG, ocasionadas, por exemplo, na questão de se lidar com as crianças, retirem uma experiência própria desta organização, por exemplo, desse projeto Aplausos. Eu penso que a CBD, no qual eu ouvi já ouvi obviamente, ações desenvolvidas por este projeto aí para ir testando talentos de música, vocalistas, crianças vocalistas, enfim, e uns até já semi-artistas, enfim, que no fundo amanhã vão, de fato, fortificar cada vez mais, de fato, o nosso mosaico cultural que nós temos no nosso país. Mesmo nesta atividade realizada no Samizanga, nós vimos as crianças aí, os talentos, de fato, têm que, afinal de contas, primados e apoiados, no futuro vamos ter, de fato, sucessores daquilo que é a atualidade, daquilo que é a atualidade no campo cultural no nosso país. Eu penso, e por outro lado, isto motiva cada vez mais as crianças, É verdade que ainda temos que fazer muito mais. Falta, o país é tão grande, na Ruanda, é preciso que se estenda para outras localidades, mas é exatamente as estruturas associativas, locais que velam pelas crianças, que devem organizar-se, que devem, portanto, deve solicitar a parceria do governo para promover atividade dessa natureza que vai, de fato, contribuir pela positiva, no fortalecimento dos valores não só culturais, aí também acadêmicos estão presentes, isso também motiva a criança a estar constantemente na escola, e eu ouvi o apelidar no final que esse projeto Aplauso pede, o final do ano letivo está próximo, pede os pais para enviar as suas crianças a estas localidades, para aprenderem mais outros complementos e ajudam durante de férias, que podemos considerar como plano de férias das nossas crianças. Mas até que ponto é que, através da cultura, se pode elevar os valores das crianças, da sua disposição, as artes, para que elas no futuro possam ter uma visão diferente do mundo, com esta forma de eles poderem aprender a cantar, a dançar, a poesia? É algo que está a notar nos últimos anos, quando saem da escola e às vezes essas coisas culturais ficam um bocadinho aquém das belas artes, se quisermos, para conduzir este evento a nós. Não, olha, enquanto seres humanos somos pessoas com identidade. A identidade constrói-se a partir do conceito, pensando eu e do meu pai em casa, o que gostamos, como nos tratamos. E a forma de educar, de construir esta identidade é, de facto, os elementos e os meios de cultura, não é? De expressão de cultura. E a primeira preocupação na questão que eu coloco para mim é no espaço de educação, que é a escola e a família, ter estes elementos. As nossas escolas, o nosso currículo tem disto, mas há uma outra coisa que os nossos currículos, as nossas leis deixaram de ter fortemente com as atividades extraescolares, com este foco, cultura e desporto, para desenvolver o intelecto da criança. A criança, enquanto ser humano,
ser um angolano e dizer assim, eu sou angolano. Ela vai se identificar num conjunto de elementos, por exemplo, como está vestido. Hoje é dia da criança, espero que não tenha sido pela primeira vez que usou pano, que usou pintura para se expressar. Espero que estas crianças tenham tido crescido desde casa, na família, na escola e nestes lugares de expressão recreativa, esteja a sentir que ela está a se expressar. Eu sou esta pessoa. E é isto que hoje renegamos as coisas, nós julgamos que isto não é relevante. Não é relevante na família, não é relevante falar a língua materna, porque depois não é relevante, não se usa para nada no trabalho, não se usa para nada na escola, não se usa. Então ficou como um instrumento alegórico, assim que se diz, né? Simplesmente de embelezar. Não é? Isto está a destruir a sociedade. Isto está a destruir aquilo que nós somos. E por isso que, assim, quando assistimos a um evento este, promovido pelo Espaço a fazer isto, enaltece. Mas o básico, este tem que ser o fim. O básico disto está em casa e todos os dias de escola. As nossas escolas têm que ter atividade de expressão de cultura, arte, da nossa identidade. Fico feliz, agora já que há o festival na Zona Chokwe, há o festival da identidade de Chokwe. Fico feliz disto, mas veja, foi renegado durante muito tempo, não é? Mas quem é que está a negar isto? São as políticas públicas, que não incentivam, não dão subsídios para as coisas, ou seja, é muito difícil, é relegado para o plano. Qualquer iniciativa, até o doutor Paquis e associações filantrópicas trabalham nesta área, o dinheiro público. Não é dinheiro, mesmo quando vem o dinheiro privado no sistema de patrocínio, sabe, a privada depois vai ir uma solução que se chama redistribuição da riqueza, que depois vai na lei do Senado, na hora de pagar impostos, dizer assim, olha, eu financiei o carnaval. Então, agora, na hora de imposto, aquela parte. Por quê? Porque isto é um interesse público, o dinheiro é público. E por isso, nós temos que incentivar estes registros, mas, acima de tudo, as famílias. As famílias têm que. Temos que ser nós, a partir de ser nós nós que imbundo, sem receio, e com orgulho, começar em casa a usarmos estes instrumentos de expressão da nossa identidade. Ocorre agora, doutor, se coloca essa questão, o Luís, se calhar depois dá uma pinceladazinha também, que em tempos idos haviam algumas atividades extracurriculares, sobretudo nesta época do ano em que as crianças já não estavam na escola, que era o círculo de interesse, as crianças participavam em uma série de atividades. Fizeste-me lembrar um bom momento. Bom, eu penso que o doutor Luís Jimbo, pela sua idade, eu penso que esse é o círculo de interesse, passou na fase do círculo de interesse. E acredito, não sei, o meu jornalista Angélico provavelmente também. Mas eu, no quadro da minha função de professor, eu acompanhei, criamos círculos de interesse. Nós tivemos sempre programas para ocupar as crianças no fim de cada ano letivo. Parece que foi um projeto muito bem conseguido, positivo, e que trouxe resultados. Eu penso que não havia espaço, não havia vazio no período de término de um ano letivo com outro ano letivo. Ainda que não se todas as crianças, mas pelo menos outros estudantes, mas pelo menos boa parte nós realizávamos planos de festa, realizávamos acampamentos provinciais, exato. Havia acampamentos até internacionais, em que, portanto, novos alunos portanto, do nosso país iam para outros países, iam para Santo Tomé, iam para outros países, troca de experiências. E eu até em 1985, eu conduzi uma caravana juvenil de 30 jovens, alunos do terceiro nível, naquela altura, para um plano de férias à província de Namibe, isso da província do Índio, a província de Namibe. Portanto, lá convivemos com outras crianças, outros alunos daquela província, do terceiro nível, durante 20 dias. Portanto, isto ocupava exatamente bem os alunos, para além das atividades culturais durante o período letivo, mas também as crianças eram também ocupadas, de fato, no período de largo mesmo de férias do fim do ano letivo e início do outro ano letivo. Também, durante mesmo o próprio ano letivo, havia os interesses em que naturalmente se levava
as crianças a se familiarizarem a uma profissão que naturalmente até no futuro que venha a ajudar para depois seguir mesmo. Exatamente. Eu penso que isto não está perdido. Eu penso que é uma tão só de redinamizar. Nem tudo que é do passado negativo. É preciso usarmos a lei da negação. Há muitas coisas do passado que podem ser positivas para o presente e aquilo que não for, portanto, não será exatamente assimilado. E eu acredito que isto vincula a criança e a prática. E é fundamental que isto se revitalize para melhorar, de fato, as nossas crianças. Penso que programas de plano de férias, nesse período longo de férias, as nossas crianças, dos nossos alunos, de fato, têm estudo a baixar em relação, comparando com o tempo partido único, com esse saudosismo que tem, comparando o tempo do partido único e mesmo parecendo os princípios agora da década de 90, que ainda havia um pequeno calor nesse sentido. Eu acho que preciso revitalizar, preciso dinamizar aquilo que foi positivo no passado, para ver se de fato as crianças continuem nunca afastado, portanto, do período formativo em que estiverem. Também, atividades extraescolares é formação. Exato. Atividade extraescolar é formação acadêmica da criança. Muito. Luís, Sim. queria dar um parecer Sim. quanto a esta questão. Sim, primeiro para dizer, eu sou produto desta geração que a profissão me foi exposta aos 9 anos, eu estudava a 4ª classe, que fomos expostos à profissão e rigor de seguir a profissão. Mas o que é que, como isso poderia continuar? Eu acho que poderia continuar, mas onde é que falhou? Quem levava-nos ao círculo de interesse era a OPA. O que aconteceu com a transição no multipartidarismo e agora em democracia? O Ministério da Educação deixou de haver a entidade da educação, aceitou, entre aspas, que o partido é que continua a fazer isto. Por exemplo, nós temos o CANFEU, digo o Partido Nuclear, o CANFEU e algumas experiências que se continuou dessas questões. Há muita iniciativa que a própria JMPLA e a própria OPA realizam. Antes eram iniciativas de Estado, mas continuaram a realizar porque acharam que ideologicamente, o ideológico político partidário tinha vantagem, mas a sociedade perdeu. Estas atividades poderiam se devolver às instituições sociais de educação. É possível. Mas, deixa-me só concluir. Só para ajudar o seguinte, não é para lhe contrariar. Não estou preocupado com me contrariar, só quero concluir a mesma ideia. Por exemplo, dar para as igrejas. As igrejas, neste período, terem financiamento público para engajarem as crianças, os adolescentes, por exemplo, sei que a igreja tem aqueles, eu já participei das igrejas que chamam, mas é tipo o escotismo, né? A igreja também tem o escotismo, dar um programa social com financiamento público para o escotismo, envolver todos os escoteiros em atividade de educação. O outro setor, além das igrejas, as organizações não governamentais, como estamos a ver aqui, este projeto, o aplauso, mas é um projeto com substância, né? Que diz, olha, a criança vai ficar durante X período, vai fazer aquilo, o governo para buscar o financiamento, a administração municipal que vai disto, as famílias, os chefes de família participam com a ABC. Ou seja, isto é possível. As escolas podem fazer isto com... eu sei que há escolas que neste preciso momento fazem de forma muito interessante. ATL, dizem que o teu filho para não ficar em casa, pagar um ATL, aqui o programa que vai ter, ou seja, isto pode ser devolvido à sociedade. E a sociedade, as famílias, as crianças vão ter mais. Desculpa, não queria aparecer. Não, uma parte que eu queria complementar o que eu acabo de dizer. Eu penso que a atividade dessa natureza já está despartidarizada, não é a pessoa. O próprio Ministério da Educação, através do setor ligado a atividades extraescolares, está vocacionado para poder fazer orientar as escolas e bem isso do regime, para que de fato promovem e ocupem crianças no período de férias longas, que é neste período que estamos a aproximar. Isso que é preciso portanto, acordarem essas instituições, sobretudo a associação da sociedade civil, e que acionadas a se lidar com questões das crianças, concreto com esse movimento aplauso. Apresentou um projeto cabeça tronco e acho que foi apoiado, e está ali o resultado. E por que as outras organizações não podem fazer a mesma coisa? E para despartidarizar, deve ser uma organização da sociedade civil e o próprio Ministério da Educação, através da sua instituição chamada edição de atividades extraescolares, que podem entrar às escolas e ao nível mais alto, ao nível das províncias, pode ser organizar caravanas ao nível das províncias, tem missões provinciais de educação, pode se promover para ter essa troca de experiência com polícias, que é muito bom que isso pode
revitalizar aquilo que nós vamos reclamar que foi o passado. Muito bem. Ficam essas memórias nostálgicas do Círculo de Interesse. Passamos para um outro tema. A Presidenta da República defende em Bruxelas a autonomia africana na produção de vacinas. Luís Jimbo, olhando para este encontro de alto nível que teve na Bélgica, a participação de Angola neste certame, do ponto de vista do continente e esta ideia apresentada pelo chefe de Estado angolano, o que é que representa para o nosso país de maneira particular e da África de uma maneira geral? Olha, a GAV é a aliança de vacinas e, na verdade, é uma instituição que financia, distribui as vacinas e ela é constituída pela aqueles que financiam, sabe que é um dos maiores financiadores, é o Bill Gates. E também quem produz as vacinas são os laboratórios, não é? E os governos compram as vacinas, a parte também a OMS. A questão coloca qual é a primeira. É uma crítica que temos vindo a dar, que a doença que mais mata 90% em África é a malária. Certo. E esta aliança da vacina não tem a agenda de produzir a malária. Não faz acontecer. Ou seja, pode ter, mas não faz acontecer, não custa habilidade. Mas temos que conhecer que, aliás, na nossa ano de vacinação das crianças, materno, infantil, todas as vacinas, quase todas, estão no âmbito do controle da GAV, da poliomielite, da BCG, quer dizer, todas as vacinas. E a reclamação que se faz qual é? É que para os países africanos, o plano de decidir, por exemplo, os países africanos não conseguem estar no processo de decisão se vamos produzir a vacina da malária ou pesquisar a vacina da malária ou não. Não tem espaço para influenciar esta decisão. Mas mesmo naquelas vacinas que se distribui e já se produz, a distribuição para a África é feita de forma tardia. As doses chegam com pouco tempo de validade, que inclusive teve países como países do Sudão do Sul, que de milhares de vacinas que usaram, tiveram que deitar fora tudo, pago, porque chegou num período, num curto muito reduzido. E uma outra crítica que se faz à GAV é que há laboratórios em África, na África do Sul e na Nigéria, que precisam de investimentos para produzirem vacinas e distribuírem em África, mas que a GAV tem uma decisão de alocar financiamento nestes laboratórios, prefere os laboratórios da Europa, dos Estados Unidos e da Índia. Isto, do ponto de vista de produção e distribuição, cria desvantagem para a África. E mais uma estrutura. E o presidente João Lourenço foi usar da influência que tem e Angola ser um bom ponto das vacinas, para ver se passa a ser uma prioridade as preocupações de África do que conserva a vacina. Mas também sabe que há uma consequência do presidente da União Africana neste hemiciclo, porque, mais uma vez, os Estados Unidos retiraram a ajuda do setor da saúde para com a África e que dava um certo alívio para os países africanos. Com essa retirada, naturalmente, o presidente João, enquanto líder da União Africana, também mostrou a preocupação de encontrar outras soluções para tapar os furos deixados ou criados pela administração Trump, que concerne ao apoio e assistência social e médica para com a África. Há uma série de assuntos abordados neste fórum. A GAV permite que mais de 25 países africanos de baixa renda ampliassem o acesso às vacinas. O Presidente diz que a África quer produzir internamente as suas vacinas. Doutor Patrícia, uma das grandes preocupações que foi apresentada pelo chefe de Estado neste fórum, mas na qualidade de Presidente da União Africana. É de mesmo quando tocar. Exato. É isso que a África ouça o apelo do Presidente da União Africana, o presidente João Lourenço. Em outras palavras, o presidente João Lourenço dizia, de fato, que não podemos continuar toda hora, como nós temos hoje em dia, agora os médicos tiram isto, tiram daquilo, e dá um grito por completo no nosso continente. Não podemos continuar assim. Nós temos potenciais suficientes para que, de fato, também a produção, a indústria farmacêutica, de fato, se instalem aqui no nosso próprio continente. É só termos a força e vontade de fazer com que isso venha a acontecer. Nós não podemos continuar apenas, em todo momento, a depender. Hoje a Índia, de fato, é um dos países grandes produtores de medicamentos no mundo. É porque traçou políticas precisas para que isso acontecesse. E olha, os investidores foram lá, implantaram as fábricas, estão aí na Índia hoje a produzir medicamentos para todo o canto. Por que não pode acontecer também aqui em África? Eu penso que esse foi o apelo
do presidente João Lourenço, presidente da União Africana, neste certame, não foi apenas representar o continente no quadro daquilo que a Gavi tem estado a fazer na produção de medicamentos para o nosso continente, que é mais consome das indígenas. E por que é que não tem até essa questão da produção da vacina do paludismo? Porque no fundo lá na Europa onde tem estado, o paludismo não existe. É um problema mais nós aqui no nosso continente da África. Então tem de ser nós próprios africanos nos preocupamos para procurar onde eliminar aquilo que nos alqueta mais no quadro das doenças tropicais que temos no nosso continente. Portanto, se nós não puxarmos, se nós não nos unirmos para que as indústrias farmacêuticas, portanto, de produção de medicamentos, de alguns medicamentos pelo menos, essenciais para o nosso continente, venham se instalar aqui no nosso continente, ninguém vai fazer por nós. E eu penso que certames poderão vir dessa organização, mas no fundo é os dinheiros a serem gastos apenas para fora e continuarmos sempre a depender, quer da produção, quer daquilo que deve produzir, e também a forma de como conseguimos, de como choramingarmos toda hora para comprarmos, ao fim de resolver este outro problema de doenças que podem aparecer no nosso continente. Eu penso que é preciso que os países africanos direcionem, portanto, procurem nos seus orçamentos, do Estado, procurar, portanto, encontrar uma plataforma em que, se não for, temos alguns países que já produzem algum medicamento, a África do Sul, Gana, enfim, mas isso em 54 estados é uma potência. Precisamos unir ações para que, de fato, isto seja ultrapassado esse problema e o estender a nossa mão contínua ao Ocidente, aos Estados da América, para sustentar-nos com problemas que dizem respeito, seja passado. Haja uma cooperação sempre com esses países, porque os países estão a estar mesmo, mas que sejam vantagens recíprocas, né? Daquilo que nos interessa e daquilo que também interessa deles. Não como, de repente, vivermos como se fossem mendigos, dependência absoluta desses países. Não é possível. Não é possível. Um homem dependente não tem decisões, não pode tomar decisão. Qualquer homem dependente não pode tomar decisões. Um país dependente não pode tomar decisões. Portanto, é preciso criarmos mecanismos de sairmos dessa dependência. Eu penso que esse é o discurso do Lourenço. Foi esse discurso do Lourenço. Eu penso que o discurso do Lourenço é mesmo daquilo que vamos abordar daqui a pouco, quando acima, portanto, negócios na África. A União Europeia disponibilizou 2 bilhões de euros para construir fábricas de vacinas em países africanos. Já há dados sobre esta construção na África do Sul e também na Nigéria. Pergunto-lhe, como é que pode se impor, uma vez que também tem estado a dar alguns avanços sobre alguns medicamentos locais que têm surtido efeito na cura de muitas patologias que podem ser desenvolvidos, podem ser utilizados para o tipo de doenças que temos a nível do continente? Esse é o maior desafio, sabe que para se produzir há vacinas que levam 20 anos. Por quê? É ciência. Mas em África não temos ciência suficiente para... Não, nós não investimos em ciência. Esta é a desvantagem que temos. Estes laboratórios, na África do Sul e Nigéria, pelo menos reclamam, têm um certo nível de conhecimento científico e reclamam de investimento em tecnologia científica. Deixa-me lá chegar nesta questão das vacinas. A África do Sul e Nigéria, se irmos para lá, vais encontrar um laboratório, vais perguntar, mas como é que esse laboratório chegaram a este nível de produzir medicamento? Vais encontrar que a base de todo o conhecimento está numa universidade científica que tem a ver com aquele tipo de conhecimento. O primeiro laboratório é o na universidade, é a pesquisa, é o conhecimento técnico, e depois é que vai para o laboratório comercial. Ora, mesmo no laboratório comercial, o que a GAF e os Estados reclamam africanos é que a tecnologia que se usa, por exemplo, um microscópico tem uma capacidade de resolução, não sei de quantos milhares e milhares, a lente só é fabricada. A África não fabrica aquele tipo de microscópio. O que estes países estão a reclamar é a transferência de conhecimento. A GAF assumir um financiamento de transferência de conhecimento. E isto é propriedade que os laboratórios e os países asseguram de todas as formas. É como reclamares que a China traga cá a tecnologia da Huawei de 5G, aquilo que está a trazer o telefone. Não. Eu estou a te vender o telefone, essa tecnologia é propriedade do conhecimento de Estado. O que nós precisamos fazer, de um lado, é investimento no conhecimento científico. Do outro, sim, é esta pressão de Estados da sociedade africana para que a GAF assuma compromissos de, se nós tivermos capacidade, médio ou longo prazo, de produzir e distribuir esta vacina, que se façam os investimentos necessários para lá chegarmos e não quartarmos desta possibilidade. Porque nas vacinas, na verdade, o que diz, como usamos o banana ou a folha que nos curou da Covid, o chá cura tudo, mas por aquilo que é para o laboratório. A China não, a Índia chegou no nível que chegou
E outras folhas, as folhas continuam a curar. Mas eles fizeram um investimento assertivo a longo prazo, há mais de 20 anos atrás, que hoje a mesma folha que cura tudo, eles têm laboratório, têm o conhecimento, produzem o medicamento, a aspirina da Índia, que é certificada a nível internacional. É este caminho que nós também temos que fazer. Senão, vai continuar a ser pedinte e outro fato, quem é que paga a vacina em África? É o setor público, é o setor público. Na Europa, se você precisa de uma vacina, você paga, ou nos Estados Unidos, você vai na farmácia e compra vacina. Aqui, você precisa de uma vacina, vai no hospital, já está pago para o governo pagar a vacina. Então, há uma vantagem para o Ocidente, que tenha controle dos laboratórios, dos negócios das vacinas, porque sabe que é uma forma de negociar com o dinheiro público em África. Isto precisa se desfazer e perceber. Bem. Temos 8 minutos pela frente, vamos a uma pincelada assim muito rápida sobre a Cimeira de Negócios dos Estados Unidos da América-África, que encerrou um balanço positivo. Do que isso, qual é a sua análise sobre esta Cimeira, aguardada com grande expectativa e que foi realizada com resultados satisfatórios e juntou mais de 3 mil participantes na Baía de Luanda? Eu acho que foi um sucesso, né? Muitos angolanos sérios diziam na altura, há meses atrás, que isso não ia acontecer. Olha, aconteceu. É a 17ª Cimeira. Resultados, para mim, aquilo que eu pude ler, porque eu não pude estar presente, mas de longe acompanhamos aquilo que vocês foram publicitando e a imprensa, as redes sociais. O que aí houve, de fato, foram trocas de vários pontos de vista, debates ligados à questão de negócios, à cooperação do Estado da América com a África, e esses milhões e bilhões de dólares para o continente. Fundamentalmente, os americanos colocam-se numa posição vantajosa de cooperação com Angola no quadro. Angola, não só, até onde vai o corredor do Lubito, é um dos grandes desafios que a empresa norte-americana propõe-se, de fato, cooperar nesse sentido, investir nesta área. Eu acho que o que é fundamental, torno a repetir a mesma coisa, eu já disse em várias ocasiões, quando analisamos a questão de cooperação do continente africano com a América, é que nós temos que procurar defender os nossos interesses. Porque essa cooperação não é que alguém venha oferecer alguma coisa a outro país, ou seja, os americanos venham oferecer dinheiro aos africanos, não. Eles vêm aqui para fazer negócios. Negócio chama-se investir para obter lucros. Agora, é fundamental que o país onde está a investir o negócio também tenha condições favoráveis para que haja, portanto, vantagens recíprocas para o país, para desenvolver o país. E eu agarro essa narrativa, por várias vezes pronunciada pelo presidente João Lourenço, e eu também mesmo já fiz referência a esse respeito várias vezes. Essa cooperação chega da África a ser fornecida apenas de matéria-prima para lá as grandes potências se transformar e depois devolver aos preços muito altos. Não se justifica. E que não haja ciúme para os detentores da ciência, que é o próprio Ocidente ou os Estados da América, de fazer com que vão perder quando implantarem as suas indústrias e se transformar tudo aqui em África daquilo que eles vão se extrair como recursos, como matérias-primas. Porque quem detém a tecnologia são eles. Portanto, ainda que a indústria esteja aqui, o que mais vai ajudar para os próprios países africanos onde têm bens materiais, ou seja, matéria-prima, é fazer com que os seus cidadãos encontrem empregabilidade e, consequentemente, desenvolvimento. Se encontram empregabilidade e desenvolvimento. Também, onde as indústrias vão instaladas, já haverá desenvolvimento em várias formas, mas eles sempre não vão perder. Não vão perder, porque mesmo pegando a taxa da fábrica que ele implantou, o dono da tecnologia é uma questão que depende deles, mas também o país onde se tira essas matérias-primas não fica paupérrimo, não é possível. Então aí haverá vantagens recíprocas, quer dizer, significa quer para o país, quer para ele que tem a tecnologia, que é exatamente para os países ocidentais. Então, dessa cooperação com os Estados da América, acho que os dinheiros que eles prometem, os empresários americanos, vêm aqui, ajudam a transformar o continente, implantando as suas infraestruturas transformadoras aqui no nosso continente, e se for no campo da agricultura. Temos solos aráveis à altura. Agora, é importante. Peço-lhe já alguma brevidade. É importante que os nossos governos gizem políticas de guardião dos nossos interesses. Sirvam, de fato, gizem políticas que possam salvaguardar os nossos interesses, para que, de fato, haja ganhos plausíveis que influenciem na vida dos cidadãos. Luís, foi realizada a Cimeira. O que é que se pode esperar em termos de resultados para os próximos tempos, depois da realização desta Cimeira de Negócios entre os Estados Unidos e a África aqui em Luanda? Olha, a Cimeira resultou em acordos que envolvem cerca de 2,43 mil milhões de dólares, mas citando que dois projetos não foram citados o volume de negócio, que é o projeto da Serra Leoa, para a construção
de uma central e que é o projeto também que é dos silos cá em Angola. Estes dois projetos não foram citados. E também, e digo isto porque o anúncio do volume de negócio neste projeto, nesta parceria do Corredor do Lobito e também do investimento dos Estados Unidos para com a África foram citados cerca de 5 mil milhões de dólares. Então, é preciso. E depois houve ainda uma outra citação de um aumento de 10 mil milhões de dólares. E estes valores têm que se refletir no negócio. Sim. Tem que se refletir, não é? Um outro aspecto, sinto que não se refletiu porquê. Isto foi um constrangimento e uma nota negativa que eu acho que teve a Cimeira. A Cimeira participou com 2.800 pessoas. Destas 2.800 pessoas, naturalmente, pela minha projeção e análise, mais de 60% foram oficiais ou políticos, ou oficiais, ou agentes, funcionários públicos, não é? E menos de 10% foram representantes de empresas americanas. Ora, sabe que os oficiais do governo não estão ali para celebrar contratos de negócio. Então, é normal que tenha tido impacto de menos contratos de negócio se tivesse mais empresários africanos e empresários americanos. E, por final, sabe que esta Cimeira foi não só de comércio, mas também de paz. A mensagem de paz dos Estados Unidos. E isto faz-se entender porque os países únicos que firmaram contratos nesta Cimeira, para além de Angola, foi Serra Leoa, Ruanda e RDC. E estamos a acompanhar uma agenda de uma intervenção muito direta do presidente Trump na questão dos acordos de paz entre Ruanda e RDC. Para se compreender aquilo na mensagem política dos Estados Unidos, que eles querem fazer negócios em territórios que haja estabilidade de paz, para não haver reinvestimento ou insegurança do investimento. Mas, mais do que isto, o Estado angolano e estes Estados envolvidos, aqui para dizer, estes 4 países não refletem a dimensão de uma parceria Estados Unidos-África, não é? Deveria ter mais países, mas é preciso colocar em carteira e uma pressão aos Estados Unidos económica desses 10 mil milhões ou 5 mil milhões, quanto é que se reflete diretamente para o negócio, às pequenas e médias empresas ou para as empresas africanas, para ser win-win, como dizem os americanos, né? Mutuamente vantajoso, porque senão isto vai ser uma exploração desafiada de recursos energéticos e nós continuamos sempre pobres, pedintes do Ocidente. Angélico, eu sou uma nota. Também pude perceber que já vem aí a Cimeira, União Europeia, a África, né? Parece que há previsões já breve também de uma cimeira desta natureza. É regular, é sempre sim, claro, mas 2 a 2 anos a China e a União Europeia fazem isto. É preciso que termos em conta que, afinal de contas, hoje a África está no interesse de todas as potências mundiais. Não temos mais tempo. Podíamos bem roubar mais um minuto, mas já não podemos. É o final. Agradecemos aos telespectadores que nos acompanharam em mais esta edição da Semana em Análise, os nossos habituais convidados. Voltaremos a estar juntos na próxima edição, isto é, daqui a 7 dias. Até lá, um grande abraço, tenham uma boa noite em companhia. Até breve.